Fala galera, meu nome é Beatriz e eu vou dar continuidade à nossa série de provérbios e vou falar sobre Provérbios 14. Nesse Provérbios 14, assim como os demais, ele vai nos dizer sobre as consequências de quem vive com a sabedoria, de quem segue a vida com a sabedoria e de quem não a segue. E das consequências de quem vive com a insensatez e dos benefícios de quem segue a vida com sabedoria e o temor do Senhor. E gostaria de focar em alguns versículos em específico. E o primeiro deles é o versículo 1, que vai nos dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E aqui, ao ler esse versículo, o Senhor tocou fortemente no meu coração para dizer sobre o ministério no lar. Afinal, o nosso ministério ele inicia na nossa casa. E aí aqui para refletirmos como tem sido o nosso ministério dentro da nossa casa. Como aqueles que estão convivendo conosco todos os dias, o que ele tem visto em nós, o que eles têm visto em nós, o que nós temos exercido dentro do nosso lar. O temor do Senhor, a vontade do Senhor, ou totalmente ao contrário disso? Que eu e você possamos refletir. E o outro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é sobre o versículo 8, que vai nos dizer: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos, ela é enganosa. Então, a sabedoria, que o Senhor nos concede para seguir o nosso caminho, ela vem diante do relacionamento que temos com o Senhor. E a partir do momento que temos esse relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo ele vai nos conduzindo o nosso caminho, a discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nossas vidas. Com quem nos relacionamos, como agimos, o que falamos, quando podemos ficar calados. E aí é o Senhor que nos direciona isso. É esse relacionamento com o Senhor. Já a insensatez dos tolos, ela é enganosa, ou seja, quando vivemos distante da vontade do Senhor, nós não conseguimos discernir aquilo como falamos, como agimos, com quem nos relacionamos. E isso é muito ruim para nós. E o outro ponto é o versículo 9, que vai nos dizer sobre: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. E aqui, nesse ponto, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. O Senhor me fez refletir sobre a questão do perdão e do reconhecimento de quem o Senhor é. Por quê? A partir do momento que reconhecemos quem o Senhor é e a nossa insignificância, e o quão mais próximo estamos do Senhor, e aqui eu quero que vocês possam parar para refletir em relação ao relacionamento. O Senhor fala muito sobre relacionamento com o Senhor, que isso vai nos trazer a sabedoria, a sensatez, ao contrário dos insensatos. Então, o Senhor vai nos trazer a sabedoria para discernir o nosso caminho e reconhecer quem Ele verdadeiramente é. E a partir desse momento, nós reconhecemos que somos pecadores. E a partir do momento que erramos, que ali cometemos algum pecado, cometemos algum erro, quando temos esse relacionamento com o Senhor, nós entendemos que somos pecadores e errantes, e ali quebrantamos o nosso coração e pedimos perdão para o Senhor. Já aqueles que estão distantes da vontade do Senhor, eles não reconhecem isso. Eles zombam dessa ideia de que erram ou que pecam e não pedem perdão. E que eu e você possamos, a cada dia, ter um relacionamento ainda maior com o Senhor e realmente quebrantar o nosso coração, reconhecermos a nossa insignificância e a grandeza do Senhor e pedimos perdão para o Senhor por aquilo que talvez não o agrada, mas que a cada dia possamos realmente quebrantar o nosso coração e pedir perdão para o Senhor e que Ele nos direcione para o melhor caminho. E no versículo 12 vai nos dizer: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aqui nesse versículo vai dizer que a partir do momento que nós optamos por viver a vida mediante aos nossos desejos, as nossas vontades, seguindo aos desejos da nossa carne, aparentemente tudo é muito bom, tudo reluz, tudo é muito bom, e agrada os nossos olhos. Mas, no fim, esse caminho está nos conduzindo à morte. Então, a partir do momento que vivemos segundo a nossa vontade, segundo nossos próprios desejos, isso pode parecer até bom, mas no fim,
isso vai nos conduzir à morte. E para concluirmos, eu gostaria de aqui falar sobre o versículo 26 e 27, que diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. No versículo 12 vai nos dizer que quando vivemos sobre a nossa própria vontade, os desejos da carne, isso nos conduz à morte. Mas no 26 e no 27 vai dizer que a partir do momento que seguimos a vontade do Senhor com temor a Ele, Ele é o nosso refúgio, nosso abrigo seguro e a nossa fortaleza. E o temor ao Senhor nos afasta das armadilhas do pecado e nos livra da morte. É isso, galera. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Não deixem de assistir os episódios anteriores. E você que já assistiu, fique aí, fiquem ligados que ainda tem mais. Deus abençoe.